Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Daniela Ximenes, professora de língua portuguesa. Na aula de literatura de hoje falaremos sobre Murilo Mendes, tá? Então vou trazer alguns recortes dessa produção literária do escritor, bem como em qual escola literária ele se situa, quais as características da sua produção, quais as fases de produção. Então tudo isso será detalhado na aula de hoje, bem como a maneira como isso, como essa questão, como esse autor apresenta-se ou cai no Enem, tá? Então, a gente vai fazer aqui uma bela conversa acerca do autor, do escritor. Vamos começar, como já de costume, falando um pouco sobre a sua biografia. Então, ele é nascido em Juiz de Fora, em 13 de maio de 1901. Foi um autor de prosa e poesia, então nós temos duas vertentes de escrita aí, tanto texto organizado em parágrafo quanto em poesia. Então, lembrando, se você não sabe diferenciar prosa de poesia, quando nós falamos de texto organizado em prosa, é aquele organizado, sequenciado em parágrafos que a gente encontra em romances, enfim, nessas produções. E texto organizado em verso são os poemas, aí, esses textos que não vão até o final da margem, enfim, assim como você já deve ter percebido. Conhecido como um dos ícones do surrealismo brasileiro, que nós falaremos posteriormente, ele foi telegrafista, auxiliar de contabilidade, notário e inspetor do ensino secundário do Distrito Federal do Brasil. Murilo Mendes exerceu também a profissão de escrivão na 4ª Vara de Família do Distrito Federal, em 1946. Ao lado aí vocês podem observar uma imagem do escritor. O surrealismo foi uma das vanguardas artísticas europeias que surgiu em Paris no início do século XX. Esse movimento originou-se em reação ao racionalismo e ao materialismo da sociedade ocidental. A arte surrealista não se restringiu à pintura, de modo que também influenciou outras manifestações artísticas, quais a escultura, a literatura, que é foco da nossa aula de hoje, o teatro e o cinema. Então, pessoal, quando nós falamos de surrealismo, nós falamos em uma perspectiva europeia e como ela se desenvolve no Brasil. Então, no Brasil, essa vanguarda, ela se desenvolve mais tardiamente, quer dizer, logo após aquela onda, num contexto totalmente diferente de como ela acontece no mundo. Então, nós temos alguns autores, alguns escritores, e aí a gente tem também artistas plásticos que se encaixam nessa produção. Eu trouxe aí a exemplo essa obra muito conhecida da Tarsila do Amaral, intitulada Abapuru. Eu tenho também o Cícero Dias, com essa segunda e terceira pintura. E, por último, a artista plástica e muito conhecida, que é intitulada a obra O Impossível, da Maria Martins. Tá? Então, observem aí nas imagens que nós temos um rompimento com o tradicional, com aquilo, porque eu não sei se você já teve esse hábito ou já visitou a casa de alguns familiares ou alguns parentes, e que normalmente quando nós vemos alguma pintura, são pinturas ali de paisagens, de flores, que tem toda uma harmonização. Então, quando a gente tem essa produção literária e essa produção aqui relacionada às pinturas que você acabou de ver, nós temos algo já que foge do comum ali, do padrão, tá? Vamos lá. O Mendes, inserido nessa vanguarda, ele inicia na literatura escrevendo nas revistas modernistas Terra Roxa, Outras Terras, e em Antropofagia, também ali inserida aquela obra de Abapuru, da Tarsila do Amaral, tá? Lançou-se, a novos processos estilísticos, realizando uma poesia de caráter mais rigoroso. Utiliza a linguagem coloquial e os neologismos para compor seu texto.
Então, observa aqui que nós temos uma característica específica. Lembra que eu falei que ele desenvolve a sua obra tanto em prosa quanto em verso. O foco da nossa aula de hoje é analisar a poesia do Murilo Mendes, tá? Então, qual a característica linguística dessa produção? A primeira delas é o coloquial, o uso da linguagem coloquial. Se você estudou, como já mencionado em outras aulas, variação linguística, você vai perceber que o coloquial é uma linguagem mais acessível e de mais fácil compreensão e interpretação, porque praticamente todo mundo tem acesso. E quando eu falo todo mundo, eu me refiro aqui à língua portuguesa no Brasil, tá, pessoal? E aí a gente tem o neologismo, que nada mais é do que a criação de novas palavras aí no repertório, na língua portuguesa, que enfatiza na sua produção. Prolífico escritor. O que é prolífico escritor? Significa que ele escreveu muitas obras, ele tem uma vasta produção. Murilo Mendes publicou poemas, antologias e romances. Então, tem aí um dos motivos da sua grandiosidade, do seu reconhecimento aí na literatura brasileira. Eu trouxe aí para vocês a obra de Murilo Mendes. Quando a gente vai falar da poesia do Murilo, a gente observa 3 características. Eu começo com essa. O Murilo, o surrealismo no Brasil, ele se desenvolve ali dentro do modernismo, tá? Da primeira geração modernista. Então, se você lembra lá do romantismo, nós temos aqui um contraponto. Quando a gente fala de periodização literária, a gente observa da seguinte perspectiva. Eu tenho lá o quinhentismo, que é uma manifestação literária que se desenvolve à medida que acontece o descobrimento do Brasil, com a Carta de Pero Vaz de Caminha. E aí a gente tem toda uma produção que se situa aí no período colonial e a gente tem a produção nacional. O romantismo é a primeira escola literária, de fato, brasileira e que se desenvolve no Brasil, aí já reconhecido como uma nação e não mais colônia de Portugal, tá? Então, o que eles querem trazer nessa produção? E é essa a importância de nós falarmos de literatura vinculada aí à questão histórica. Eles queriam trazer símbolo de nacionalidade. Só que esse símbolo de nacionalidade era apresentado de forma muito idealizada, quer dizer, de um padrão de vista ali, um padrão de vista não, um padrão europeu, estético, de escrita, enfim. Então a gente tem esse nacionalismo. Quando a gente vai para o modernismo, a gente já tem uma outra proposta. Se eu tenho uma literatura nacionalista lá no romantismo, no modernismo eu vou ter uma literatura realmente com características da nação, mas com um tom mais realista e não idealizado, tá, pessoal? Então, a gente tem esse rompimento aí com essa idealização, com esse caráter ufanista de trazer a nação acima de tudo, trazer esse aspecto nacional, essa superioridade, tá? Então, nessa obra que eu vou já mostrar para vocês, nós temos uma relação de intertextualidade, tá bom? Que é a canção do exílio. Com certeza você já deve ter ouvido falar nessa obra, muito utilizada por muitos professores. Por que ela é utilizada? Quando eu falo lá do romantismo. Porque ela traz aí essa questão do nacionalismo, do ufanismo, do amor à pátria. E aí, quando você vai no texto, você pensa, professora, pelo amor de Deus, eu não aprendi desse jeito. Será que o meu professor me ensinou a canção do exílio errada? Não, aqui a gente tem uma relação de intertextualidade, tá bom? Diz assim, minha terra tem macieiras da Califórnia, onde cantam gaturamos de Veneza. Os poetas da minha terra são pretos que vivem em torres de ametista. Os sargentos do exército são monistas cubistas. Os filósofos são polacos vendendo a prestações. A gente não pode dormir com os oradores e os pernilongos. Observa que aqui nesse trecho, quando a gente fala da canção do exílio, começa minha terra tem palmeiras, onde cantam os sabiás, as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Então, observa que eu tenho a idealização, eu tenho essa exaltação da nação brasileira, e aqui eu já tenho essa paráfrase, né, essa relação que eu consigo identificar logo a partir do título, no entanto, com uma visão um tanto quanto mais realista, que faz parte do nosso dia a dia, do nosso cotidiano.
Os sururus em família têm por testemunha a Gioconda. Eu morro sufocado em terra estrangeira. Nossas flores são mais bonitas, nossas frutas mais gostosas, mas custam 100.000 réis a dúzia. Ai, quem me dera chupar uma carambola de verdade e ouvir um sabiá com certidão de idade. Então, observa aí essa relação de intertextualidade, o uso desses elementos coloquiais, que faz com que você tenha esse contraponto, observe essas diferenças. Aí é só reenfatizando aí o que eu já falava sobre a característica, esse rompimento com o romantismo e com o ufanismo, tá? Então eu tenho uma releitura diferente aí da história do Brasil. Só lembrando que quando nós falamos de releitura, normalmente a gente tem diversos pontos de vista. Quando nós vamos para a Carta de Pero Vaz de Caminha, por exemplo, eu tenho a visão do colonizador sobre o povo colonizado. Então, assim, a partir de uma obra literária, eu consigo identificar os vários agentes desse discurso e fazer ali uma análise. É por isso que nós temos os críticos, os teóricos literários, tá, pessoal? Então, a gente nunca pode ler um texto, principalmente quando nós falamos de poesia, na inocência de achar que aquele nome foi escolhido só para rimar. A gente tem todo um contexto, todo um objetivo na escolha de todas as palavras ali na minha produção. E a gente tem a fase católica, que é quando o Murilo Mendes se converte ao catolicismo, e aí ele muda completamente a produção literária dele, ele se junta ao grupo de poetas religiosos, que também a Cecília Meirelles, o Vinícius de Moraes, Jorge de Lima, Augusto Frederico e outros fazem parte, tá? Dessa época, a obra Tempo e Eternidade, de 1935, com Jorge de Lima, que é uma obra em que ele faz parte. Nesse livro, os elementos humorísticos diminuem e os valores visuais do texto são acentuados. Vamos ver como isso ocorre, como isso acontece, como é que é? Então, quando eu digo que o Murilo ele tem uma produção literária dividida em fases, é que, a partir dessa produção, eu consigo rapidamente ou nitidamente observar as diferenças, tá? A exemplo desse texto intitulado Epifania, diz assim: eu te procurei tal qual os 3 reis magos, que caminhavam através de mares e desertos, até que um dia uma estrela enviada por ti mesmo me trouxe até a tua inefável presença. Não posso te ofertar o ouro, o incenso e a mirra. Ofereço-te a minha alma, que tu mesmo criaste. Pessoal, então a gente tem aí Epifania como sendo revelação. Nós veremos outros trechos, mas o que nós observamos aqui, o que fica transparecido, o que deixa transparecer é que ele está no processo de conversão, tá? Então, como ele está nesse processo de conversão, ele não tem nada a oferecer, mas o que ele tem a oferecer é ele mesmo, seu corpo, seu espírito, a sua alma. Então, ele, em primeiro momento, observando aqui o primeiro verso, o que diz? Ele diz que procura tal qual os 3 reis magos. O que é isso aqui? Perdão. Esses 3 reis magos relacionados à Bíblia, vocês lembram que a gente tem o nascimento do menino Jesus e depois esses 3 reis magos vão visitá-lo? Então, a gente observa a relação de mares e desertos são as provações. Então, o que ele quer dizer aí? Ele quer dizer que antes de se converter ao catolicismo, ele sofria muito, ele tinha esse conflito aí de sentimento, de razão. Então, ele se mostra aí arrependido, se mostra aí, de certa forma, uma nova pessoa, né? E continuando, diz assim: ofereço-te a minha miséria e a minha poeira. Novamente, perdão, eu tenho uma paráfrase aqui, eu tenho uma relação com o versículo bíblico, que viemos do pó e ao pó voltaremos. Então, não é uma escolha à toa, tem uma característica específica. Observa que desde a parte anterior do poema até essa agora,
eu tenho o ti, o pronome aí, ti, sempre aparecendo com letra maiúscula. Não foi o pessoal lá da correção dos slides que deixou escapar, tá, pessoal? É realmente um objetivo. Então, quando a gente fala de uso de escrita, de estética, de literatura, e quando eu falo sempre que um escritor ele usa todos os recursos disponíveis na língua para despertar determinado sentimento e determinada emoção, eu falo disso, tá? Então, nada é por acaso, tem sempre um objetivo ali por trás. Repetindo, suplico-te que ilumines todos os que te procuram e todos aqueles que acreditam que morreste. Ainda há muita dor, incompreensão e treva, porque tu ainda não deste a volta ao mundo. Então, a gente tem toda essa relação com o cristianismo, tá? Se eu fosse fazer uma análise mais minuciosa dessa obra, nós teríamos muita coisa aí a abordar, muitos autores a mostrar dentro dessa produção. No entanto, é só para vocês terem uma noção de como é essa fase católica, tá? E aí, a última fase, que é o murilograma. O que é o murilograma, pessoal? Nesse tipo de produção do Murilo, ele compõe alguns poemas, alguns versos destinados a escritores ali que fazem parte do círculo, de amizade dele, tá? Não só, mas por alguns reconhecimentos que ele tem de produção literária, de contribuição artística, no geral. Eu trouxe a exemplo esse produzido para Cecília Meirelles. Diz assim: dorme no saltério, na magnólia, dorme no cristal, em Cassiopeia. Dorme em Cassiopeia, no saltério, dorme no cristal, na magnólia. O século é violento demais para os teus dedos, dúcteis afeiçoados ao toque dos duendes. O século ácido demais para uma pastora. De nuvens aponta o revólver aos mansos, inermes no guaiar, columbrando a paz. Então, esse é um exemplo, tá, de um dos murilogramas aí do Murilo. Vamos à questão, como é que aparece? Murilo Mendes, em um de seus poemas, dialoga com a carta de Pero Vaz de Caminha, que inclusive eu já citei anteriormente na aula, pessoal. Diz assim: a terra é muito graciosa, tão fértil eu nunca vi. A gente vai passear. No chão espeta um caniço. No dia seguinte nasce bengala de castão de ouro. Tem goiabas, melancias, banana que nem chuchu. Quanto aos bichos, tem-nos muito, de plumagens muito vistosas. Tem macaco até demais. Diamantes tem à vontade. Esmeralda é para os trouxas. Reforçai, Senhor, a arca. Cruzados não faltarão. Vossa perna encanareis, perdão. Salvo o devido respeito. Ficarei muito saudoso se for embora daqui. Então, a gente observa essa relação de intertextualidade, pessoal, com a carta de Pero Vaz de Caminha. Lembrando que a carta ela é escrita em prosa, e aqui a gente tem a característica em verso. Tem alguns resquícios ali minuciosos da fase católica do escritor, de repente, que deixa aí transparecer, mas o nosso foco é essa relação de intertextualidade, relação entre a obra, tá? E aí, ele vai falar de dois termos aí, o arcaísmo. Se você não sabe o que é arcaísmo, são termos arcaicos, quer dizer, são termos antigos que existiam na língua portuguesa e começaram com o tempo, com o passar do tempo, entraram em desuso. E com certeza você deve ter percebido isso à medida que nós fizemos a leitura. Além disso, nós temos termos coloquiais, que são aqueles usuais do dia a dia, que não seguem uma métrica. Que não segue, não diria métrica, o ideal é falar que não segue a norma padrão da língua portuguesa e que, de repente, da forma como aparece aqui, não soa tão formal aí
poderia ser assunto até de críticas posteriormente. No entanto, quando nós falamos de produção literária, é totalmente permissível, né? Permitido aqui nessa produção, tá? Vamos lá. Criando um efeito de contraste, quer dizer, de diferença, como ocorre em... Então, ele quer ver aqui nessas alternativas, da letra A à letra E, quais eu tenho arcaísmo e termos coloquiais. Vamos lá. Na letra A, diz assim: a terra é mui graciosa. Observa que eu tenho um arcaísmo aí, o mui, que hoje nós falamos e escrevemos muito. E tem macaco até demais também, é uma expressão coloquial. Então, essa aqui seria a nossa alternativa já de cara assertiva. Vamos verificar, então, porque as demais não são. Salvo o devido respeito, essa aqui já estaria fora, porque segue o nível formal da língua portuguesa, tá? Letra C. A gente vai passear. Nós temos aí marca de coloquialidade, que é o agente, e ficarei muito saudoso, eu tenho nível formal da língua. Não tenho coloquialidade, não tenho arcaísmo. De plumagens muito vistosas, muito bonitas, então aí eu tenho novamente um arcaísmo. Bengala de castão de ouro, então tenho novamente um arcaísmo. E na letra E, no chão espeta um caniço e diamantes tem à vontade. Então não segue aí ao comando da questão, tá? Alternativa correta, letra A. E aí, gostou da aula de hoje? Deu para fazer essa relação entre produção, entre escolas literárias, manifestações literárias? Gostou dessa aula? Quer assisti-la novamente? Você pode acessar as nossas plataformas digitais.